Fala moçada, tudo certo? Eu sou o Marcondes, professor de filosofia na plataforma do Professor Ferreto e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que aparece sempre em provas, tanto nos vestibulares tradicionais como também no Enem. Esse tema é o contratualismo. Vem comigo então. Bom, pessoal, um dos temas mais cobrados da história da filosofia é a filosofia política da Idade Moderna. E dentro desse campo, dentro dessa área da filosofia política da Idade Moderna, se destacam os pensadores contratualistas. E hoje nós veremos os três principais contratualistas da modernidade. Vocês estão vendo aí, olha só, o Thomas Hobbes, o John Locke e também o Rousseau. Como é que nós vamos fazer o nosso estudo, então, para que vocês entendam bem o pensamento de cada um deles, sabendo citar as diferenças, porque isso muitas vezes é sim pedido em prova. Bom, vamos começar vendo por que nós agrupamos eles juntos. Porque os três são contratualistas, então é claro, vamos começar pela semelhança da teoria política deles, que é justamente a ideia do contratualismo. Bom, antes de nós explicarmos melhor o que é o contratualismo, vamos começar dizendo que todos eles imaginam um estágio, um momento anterior à criação do Estado, anterior à criação do governo civil. Esse momento, então, eles vão chamar de estado de natureza. Então, o estado de natureza é uma reflexão do que seria o homem fora do estado civil, fora da sociedade. Então, para todos eles, atenção, esse estágio, o estudo desse estágio, desse estado de natureza, é que vai levar à necessidade da criação do governo civil. Então, quando a gente fala do estado de natureza para os três, o que nós podemos destacar de semelhanças, por enquanto semelhanças, atenção, é justamente, olha só, a liberdade e a igualdade. Então, antes da criação do Estado, da instituição de um governo, os homens eles vivem em plena liberdade. Ninguém pode dizer a um homem o que fazer, porque ele não consentiu em se submeter a qualquer tipo de lei. E, ao mesmo tempo, os homens, pelas nossas características, nós somos muito iguais, nós somos muito próximos, tanto em habilidade, quanto em força, em inteligência. Claro, alguns são um pouco mais fortes do que outros, outros um pouco mais inteligentes do que outros, mas são diferenças mínimas que nos fazem, sim, poder postular que os homens eles são iguais nesse momento anterior à criação do Estado. Tranquilos? Bom, então, falando ainda das semelhanças entre eles, a gente pode dizer que os três identificam que a origem do poder está nos indivíduos. E qual a importância disso? Pessoal, lembrem-se, olha só, que eles estão vivendo, vejam assim, nós estamos vendo ali o Hobbes, o Locke e o Rousseau entre os séculos 16 e 17, não é mesmo? Então percebam, claro, o Rousseau ali já no século 18. Então percebam que nós ainda tínhamos aquela ideia do Estado absolutista, onde o monarca muitas vezes era visto como um representante de Deus na Terra, naquilo que se chamava de teoria do direito divino dos reis. Então, se acreditava antes aqui dos contratualistas que os reis governavam por um direito que era concedido por Deus. Então, um poder que vinha de cima para baixo, de Deus para o monarca, de Deus para o soberano. Agora, esses três aqui estão subvertendo essa ordem. Eles dizem não. O poder ele se encontra embaixo, diluído nos indivíduos. E é justamente, olha só, o contrato social, quando esses indivíduos então fazem um pacto, que eles vão criar o Estado, que eles vão criar um poder civil. Então o Estado ele é fundado pelo contrato social. Esses indivíduos então que detêm o poder, eles vão se unir e vão então criar o Estado aqui, o governo civil. Tranquilos? Então veja, tudo isso que nós falamos vale para os três. Acontece que é claro que cada um deles depois vai levar as suas teorias para lugares diferentes, isso vão chegar a conclusões diferentes e é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Vamos fazer um estudo comparativo entre esses três grandes contratualistas modernos. Então, começando aqui pela diferença do estado de natureza. Mas espera aí, professor, a gente não acabou de falar que todos eles têm em comum a existência do estado de natureza, um estado onde os homens são livres e iguais?
Sim, e isso todos eles têm em comum, mas outras características desse estado de natureza serão diferentes. E eu digo mais para vocês, é justamente a maneira com que cada um concebe esse estado de natureza, esse momento anterior à criação do governo, que vai fazer com que eles então defendam a criação de um estado diferente entre si. Então cada um deles, nós veremos, vai defender a criação de um estado diferente do outro, justamente porque eles enxergam o homem fora do governo, fora da sociedade, de maneira diferente, embora com aquele núcleo comum, onde os homens são iguais e livres. Tranquilos? Vamos começar então pelo Thomas Hobbes, não é isso? Ele que indica, que entende que o estado de natureza é um estado de conflito, de guerra de todos contra todos. Ele diz justamente isso, olha, se os homens são iguais, têm praticamente forças muito parecidas, é muito difícil que um homem consiga impor a sua força sobre muitos homens, porque 2, 3 homens juntos, mesmo o mais forte dos homens acaba já sendo mais fraco do que 2, 3 homens que se juntam, tranquilos? Então, se os homens têm os mesmos interesses, e isso é verdade, não é isso? Os homens têm quais interesses, pensando de modo bem básico, bem instintivo, interesse em parceiros sexuais, em terra, não é isso? Para cultivar. Então, sempre alguns interesses que são comuns. Os homens querem as mesmas coisas e isso vai levar ao conflito, e como não existe um governo que vá justamente controlar essa natureza humana, os homens então vão estar aqui num estado de guerra de todos contra todos. Percebam então que o Hobbes ele pressupõe uma natureza má. Então a frase "o homem é o lobo do homem" é utilizada justamente para mostrar isso. O homem é o pior predador do próprio homem. O maior inimigo do homem não é um outro animal, não é um lobo, um leão, mas é o outro homem. Então nós precisamos achar uma maneira de controlar o outro, justamente para que nós possamos viver em segurança. O estado de natureza do Hobbes, então, é um estado de insegurança e medo. Perceberam, que é claro que ele vai defender a saída desse estado de natureza, porque ninguém quer viver, embora em liberdade, ninguém quer viver com medo da morte violenta o tempo todo. Tranquilos? Então esse é o estado de natureza do Hobbes, um estado de conflito. E o Locke? O que é que o John Locke então identifica nesse momento anterior à criação do Estado? Ele vai dizer para nós que os homens eles já são possuidores desde o nascimento, por isso são direitos inatos, desde o nascimento então, de direitos naturais. Quais direitos são esses, pessoal? Então, 3 direitos aqui são os mais importantes que o Locke identifica. É o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Bom, acredito que o direito à vida e à liberdade sejam muito simples de nós defendermos. A grande questão é, será mesmo que o homem tem direito à propriedade? Porque nós sabemos que existem correntes políticas que defendem coisas diferentes. Então, o John Locke ele vai defender essa ideia de que o homem tem sim direito à propriedade por conta da existência do trabalho. Então imaginem lá que nós temos um pedaço de terra que é comum, a princípio não é de ninguém. Mas um homem vai até lá então, cerca essa terra, ara a terra, prepara tudo lá para o cultivo. É claro, vai nos dizer agora o John Locke, que esse homem que trabalhou a terra, ele vai sim ter direito aos frutos do seu trabalho. Porque agora nós não temos ali mais uma terra em condição natural. Ali nós tivemos o quê? Um trabalho agregado. Justamente por isso, então, aquele que trabalha, ele tem direito sim a manter propriedade, a acumular propriedade. Tranquilos? Então, muito importante aqui essa defesa do John Locke, que é um justnaturalista, entende que os homens, mesmo antes da criação do Estado, já são possuidores, então, de direitos naturais. Bom, por que será que agora o Locke vai defender a saída desse estado de natureza? Porque ele vai dizer o seguinte: acontecem conflitos. Não como queria o Hobbes, de que o homem estará o tempo todo em conflito, mas acontecem conflitos, quando 2 homens querem as mesmas coisas. E acontece um outro problema: alguns homens realmente são maus, e de modo geral, os homens são péssimos juízes em causa própria. Todos nós, quando vamos julgar alguma coisa que nos interessa, tendemos a ser parciais e a defender os nossos interesses. Então, nos diz o John Locke que no estado de natureza, embora nós já tenhamos direitos,
nós vivemos num estado de insegurança jurídica. O uso desse direito, né, o usufruto desse direito é muito difícil de ser gozado. Por quê? Porque nós não temos juízes parciais. Nós não temos um Estado que vá julgar os conflitos entre os homens. Tranquilos? Então essa é a ideia aqui do estado de natureza do John Locke. Vamos falar agora do Rousseau, ele que vai então ir para o extremo oposto do Thomas Hobbes. Na verdade, pessoal, embora a gente diga normalmente que o Rousseau defende que o homem no estado de natureza seja bom, né? Aquela ideia do bom selvagem, na verdade, o Rousseau diz o quê? Que o homem no estado de natureza ele é amoral, ele não tem moral, porque a moral ainda não foi criada. A moral é criada junto com o Estado a partir do momento em que nós decidimos nos submeter às leis. Quando nós fazemos as leis, nós criamos uma série de regras de conduta. Aí sim, aqueles que não cumprem essas regras são considerados maus, aqueles que cumprem são considerados bons. Mas aqui, nesse momento, no estado de natureza, os homens ainda não instituíram essas regras. Por isso, os homens eles não são, na verdade, nem bons nem maus, porque eles nunca concordaram em obedecer lei nenhuma. Mesmo assim, nós podemos considerar que, apesar de tecnicamente ser mais correto dizer que ele defende então este homem amoral, nós podemos sim considerar que o Rousseau é um defensor do bom selvagem. Porque ele vai dizer que no estado de natureza, a vida humana é uma vida muito solitária. Os homens passam grande parte do dia sozinhos, caçando, por exemplo, coletando, não é, frutos na selva. Então os homens eles têm uma vida muito solitária e eles tendem sim a ter compaixão, até porque, né, imaginando nesse período muito anterior ainda à instituição do Estado, é claro que a população era pequena e em regra havia recursos para todos, então não havia aqueles conflitos que o Hobbes defendia, nos diz o Rousseau. Então se aparecer na prova de vocês, o Rousseau defendia que o homem no estado de natureza era bom, pode colocar que está correto, sem problema nenhum, tá joia? Bom, se então o homem já era bom no estado de natureza, por que ele vai querer sair dessa condição boa? Pessoal, porque nos diz aqui o Rousseau, nós temos com a instituição da propriedade, nós temos a corrupção do homem. Então vamos entender isso um pouco melhor. Em primeiro lugar, o estado de natureza, mesmo tornando os homens bons, faz com que a vida seja muito simples. Os homens eles evoluem de modo muito devagar, muito lento. O Rousseau nos diz, a espécie já é velha, mas o homem ainda está na infância. Por que isso? Porque toda a arte que é criada, ela morre com aquele que a criou. Como nós não temos, né, uma sociedade organizada, não temos, né, a escrita, por exemplo, então se eu descobrir aqui uma solução para um problema comum do dia a dia, essa solução que eu descobri vai se perder comigo. A partir do momento que eu morrer, ou um ou outro indivíduo que convivam comigo também morrerem, pronto, essa solução que eu descobri ficou perdida e o homem vai ter que ficar reinventando a mesma solução o tempo todo. O que é ir para a escola? Não é justamente nós aprendermos todo esse saber acumulado da humanidade? E isso só é possível, pessoal, porque nós vivemos em sociedade, porque nós temos a escrita, então todo o conhecimento ele está lá, né, guardado em livros e hoje também na internet, para que nós possamos sempre partir daquele básico que já existe para nós tentarmos desenvolver o conhecimento humano. Bom, nos diz então o Rousseau que a partir do momento que todos os homens são livres, é uma condição boa, mas que traz os seus problemas, né? Um desses problemas a gente viu é justamente essa lentidão na evolução da espécie, mas além disso, a partir do momento que um homem decide, né, nos diz o Rousseau, cercar um pedaço de terra e dizer essa terra é minha, quando ele cria a propriedade privada e nos diz o Rousseau, os outros homens são burros o suficiente para aceitarem essa situação, gera então a corrupção que a propriedade privada e com isso a criação do Estado e da sociedade trazem ao homem. Para o Rousseau então, o Estado que existe hoje, claro, ele está falando ali na época dele, no século XVIII, era um Estado que foi criado para defender os possuidores, né, para defender aqueles que tinham terras, aqueles que tinham propriedades daqueles que não tinham. Então é um Estado que não existia para todos, mas existia apenas
para uma elite de proprietários, especialmente de proprietários de terra. Então vejam, pessoal, falamos um pouquinho aqui do estado de natureza para cada um dos três. Vamos entender agora, a partir dessas condições iniciais que nós vimos, qual vai ser o estado que eles vão defender que será criado em cada um dos casos. Acompanhem comigo agora o contrato social de cada um deles, a criação do Estado ou do governo civil. O Thomas Hobbes vai dizer para nós que se nós vivíamos no estado de natureza, num estado de segurança e medo da morte violenta, um estado de guerra de todos contra todos, o homem então vai decidir entregar a sua liberdade em troca de segurança. Então percebam, o homem ele vai instituir aqui o Leviatã, que nada mais é do que o Estado absolutista. Então o Hobbes defende a criação de um poder soberano, um poder indivisível, que pode estar concentrado na mão de um homem só, no caso uma monarquia absolutista, ou também na mão de uma assembleia, desde que não haja divisões. Aquela assembleia, ela tem que ter um poder absoluto, ela tem que ser soberana, tá joia? Isso significa o quê? Isso significa que aquele que governa, seja um homem, um indivíduo, seja uma assembleia, ele deve ter o poder de criar e destruir as leis, como ele bem entender. Isso significa, é claro, que eles não estarão submetidos às leis. Eles não precisam cumprir a lei, porque se eles podem mudar a lei o tempo todo, basta então, antes deles cometerem um crime, basta eles dizerem que aquilo não é mais crime e pronto, eles estão acima da lei, acima do bem e do mal. Então essa é a defesa do Estado absolutista que nos faz o Thomas Hobbes, justamente por conta daquela característica do estado de natureza, um estado de conflito, um estado de medo. Bom, vamos falar agora do John Locke. Nós vimos então que ele dizia que o homem já tinha direitos naturais, mas que ele tinha dificuldade em gozar esses direitos. Ele vivia em insegurança jurídica. Qual é o tipo de Estado? Já está aí a resposta para vocês, né? Qual é o tipo de Estado que é um Estado garante, que visa garantir os direitos das pessoas, dos cidadãos? É o Estado liberal, aquele Estado que não quer influenciar demais na vida das pessoas. É um Estado mínimo, ele está lá apenas para garantir os nossos direitos naturais. Então aqui, pessoal, nós temos essa ideia de um Estado liberal. Não é um Estado que vai promover educação, que vai fazer reforma agrária, nada disso. É um Estado que vai apenas julgar os conflitos entre os homens e que vai deixar os homens, então, em liberdade para cada um buscar a sua felicidade, tá joia? Esse é o Estado liberal. Finalmente, a gente pode dizer, então, que o John Locke ele se espelhou na monarquia constitucional inglesa para defender o seu Estado. Percebam agora que o rei ele está submetido às leis. O rei ele não pode criar nem desfazer as leis. O que é uma monarquia constitucional? É quando nós temos um rei e nós temos um parlamento. Então, o parlamento cria e transforma as leis. O rei ele deve aplicar as leis e o rei deve sim ser julgado se ele desobedecer às leis. Ele está também submetido à legislação que ele não cria, tá joia? Essa é então aqui a ideia da monarquia constitucional do Estado liberal defendido pelo John Locke. E finalmente, pessoal, como nós vimos, o Rousseau então ele identifica que nós já saímos do estado de natureza para um estado corrupto, para um estado que está aí apenas para defender uma parcela da população, uma elite de proprietários. O Rousseau defende então a criação de um novo contrato social, um contrato que vai justamente promover a igualdade das pessoas, e para fazer isso tem que ser um estado que vai ser regido pela vontade geral e não pela vontade de uma elite, e atenção, não é pela vontade da maioria, é a vontade geral. A vontade geral é quando cada indivíduo deixa de pensar em si, no que é melhor para si, e pensa em primeiro lugar no coletivo, algo muito difícil de acontecer. É como se nós imaginássemos proprietários rurais votando uma lei que aumente os impostos sobre a terra, se eles imaginarem que essa lei pode ser benéfica
pacífica para o Estado. Ou vice-versa, né, pessoal? Também ali que os industrialistas defendam, né, o aumento do IPI, né, do Imposto sobre Produtos Industrializados, porque eles entendem, né, que o Estado vai se beneficiar, mesmo que seja prejudicial a ele. Então perceba, a vontade geral é muito mais do que a soma das vontades individuais. A vontade geral pressupõe que cada um de nós deixe de pensar nos seus interesses e pense em primeiro lugar no interesse coletivo. Por isso, o Estado que o Rousseau defende, esse novo contrato social, ele vai, claro, fundar uma democracia participativa, mais ou menos nos moldes que nós tivemos na Atenas antiga, né, quando os cidadãos eles iam à praça pública debater os problemas da cidade. Então, os homens eles devem participar diretamente da solução dos problemas da sociedade, tá joia, pessoal? Então tá aqui, olha só, esse é o grande resumo que eu queria trazer para vocês desses três contratualistas aqui modernos. E, como eu disse, eles aparecem em prova o tempo todo. Vamos ver então algumas questões recentes que cobraram esses três pensadores? Acompanhe aqui a leitura comigo. Essa questão de 2022 da Estadual do Ceará. Apresentando sua concepção de contrato ou pacto, pelo qual os homens ingressam em sociedade e passam a conviver segundo um mesmo poder civil, Locke diz o seguinte, então vamos começar aqui numa questão sobre o John Locke. Se todos os homens são, como se tem dito, olha só, livres, iguais e independentes, né? Nós vimos que isso vale para todos no estado de natureza, por natureza, então isso faz parte da natureza do homem e não posteriormente, né, à criação do Estado. Ninguém pode ser retirado desse Estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o seu próprio consentimento. Claro, nós só devemos nos submeter às leis que nós consentimos com a criação. Então, todas as vezes, no nosso caso, que nós vamos lá e elegemos os nossos parlamentares, nós estamos elegendo as pessoas que vão criar leis para nós. E aí sim essas leis serão legítimas, porque nós consentimos com a criação dessas leis. A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através de acordo com outros homens para se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica uns com os outros. Claro, né, pessoal? A criação do Estado, a criação do poder civil. Desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são daquela comunidade. Aqui um texto, né, pessoal, aqui do John Locke, no seu livro O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Tranquilos? Vamos ver o que a questão nos pede então. Na concepção lockeana, a condição dos homens anterior ao contrato, ou seja, no estado de natureza. Qual é a condição dos homens? Olha que questão inteligente e eu considerei bastante difícil. Então nós temos ali, pessoal, uma concepção comunitária e política por natureza? Claro que não. A política ela vai ser criada artificialmente, pelo contrato social. Por natureza, os homens não vivem em comunidade. Os homens não fazem política. A política está relacionada à polis, não é isso? A criação de uma sociedade, de uma vida comum. Não, no estado de natureza é um estado anterior à criação da sociedade. Letra B, de busca da liberdade ali inexistente. Erradíssimo, nós vimos. Uma das características mais importantes e que vale para todos os contratualistas do estado de natureza é a condição de liberdade. Então nós não podemos dizer que a liberdade ali é inexistente e que os homens estão buscando essa liberdade. Não, eles são livres no estado de natureza. Letra C, de liberdade e igualdade associais. Olha só que questão inteligente. Está correto isso aqui, pessoal. Então nós falamos no estado de natureza, os homens têm liberdade e têm igualdade. Vale para todos, inclusive para o Locke. Por que associais? Porque a sociedade ainda não foi criada. Por isso que está correto. Ele não está querendo saber aqui, olha só, anterior ao contrato, anterior à criação do governo. Se é anterior à sociedade. Por isso é uma liberdade e uma igualdade associal, quando os homens ainda não vivem em sociedade
Corretíssimo. Letra D nos fala, olha só, de associação civil sem Estado. Errado. Não existe ainda a associação civil. O que é que vai fundar a associação civil? Está aqui, olha só, é o contrato social, quando os homens então consentem em viver em sociedade, consentem em se submeter às leis e reduzir aquela liberdade que eles tinham no estado de natureza. Tranquilos? Vamos resolver mais uma questão juntos então. Então acompanhem comigo essa questão do Enem 2021, Enem PPL. Olha só. Polemizando contra a tradicional tese aristotélica que via na sociedade o resultado de um instinto primordial, Hobbes sustenta que o gênero humano, diferentemente do animal, não existe, ele defende que no gênero humano, diferentemente do animal, não existe sociabilidade instintiva. Entre os indivíduos não existe um amor natural, mas somente uma explosiva mistura de temor e necessidade recíprocos, que, se não fosse disciplinada pelo Estado, originaria uma incontrolável sucessão de violências e excessos. Então, olha só, o texto, pessoal, fazendo uma comparação do Hobbes com o Aristóteles. Se vocês já viram a teoria política do Aristóteles, o Aristóteles dizia que o homem é um zoon politikon. Então, vou escrever aqui, olha só, um zoon politikon. Que significa o quê? Um animal político. Então, para o Aristóteles, os homens eles vivem em sociedade de maneira natural. É da natureza humana a situação de viver em comunidade, de viver em sociedade, porque o homem é um animal político. É claro que o Hobbes não concorda com isso. Para o Hobbes, o homem vai criar o Estado, vai viver em comunidade, em sociedade, por uma necessidade de defender a sua vida, porque os outros homens também são maus como ele, os outros homens também são movidos por interesses, então nós precisamos criar um poder maior, esse poder que é o Leviatã, é o Estado absolutista, que vai controlar a natureza má dos homens, impedindo que os homens vivam num estado de guerra generalizado, tá joia? Olha só então o que a questão nos pedia. Referente à constituição da sociedade civil, claro, aqui para o Hobbes nós estamos falando do contrato social, considere respectivamente o correto posicionamento de Aristóteles e Hobbes. Então, respectivamente, primeiro do Aristóteles, que defende que a vida em sociedade é natural, e depois o Hobbes, que defende que não é natural, é uma criação artificial por necessidade, tá joia? Então vamos lá, letra A. Diz então que para o Aristóteles, a criação da sociedade civil é um instrumento artificial, já está errado. Para o Aristóteles, a criação do Estado é natural, a vida em sociedade é natural, para a realização da justiça e e agora para o Hobbes, uma forma de legitimação do exercício da coerção e da violência. Não é bem isso também para o Hobbes. A coerção e a violência serão sim monopólio do Estado, para o Thomas Hobbes, mas não é uma forma de legitimar. Vai ser legítimo porque os homens vão instituir o Estado e vão dar o monopólio da violência ao Estado, tá? Mas não é que o Estado primeiro ele coage, primeiro ele exerce a violência e depois nós vamos legitimar. Não, ela já começa com legitimidade, porque os homens entregam de maneira absoluta o poder ao soberano. Letra B, então, primeiro Aristóteles, realização das disposições naturais do homem perfeito, A criação da sociedade civil é uma realização das nossas disposições naturais, o homem naturalmente vivendo em sociedade. E agora para o Hobbes, um artifício necessário para frear a natureza humana. Perfeito! Essa natureza má, esse homem que é o predador do outro homem, o lobo do homem, esse homem ele precisa de um controle. Esse controle é fornecido pelo Estado, uma criação artificial, olha aqui, artifício, criado pelo homem artificialmente, portanto. Letra C nos diz que para o Aristóteles seria o resultado involuntário da ação de cada indivíduo, errado, Porque se é natural, é voluntário, os homens querem viver em sociedade. E para o Hobbes, uma anulação dos impulsos originários
presentes na natureza humana, né? Não vamos anular esses impulsos, nós vamos controlar esses impulsos aqui por meio do Estado. O Estado, então, a existência do Estado vai controlar esses impulsos e não anular. O homem continua entrando em conflito, mas agora ele tem medo de ser preso, ele tem medo de ser julgado e condenado. Letra D nos fala da objetivação dos desejos da maioria, não está totalmente certo nem totalmente errado, né? Se todos os homens são políticos por natureza, não é apenas a maioria que quer viver em sociedade. A criação da sociedade ela é natural para todos e não apenas para a maioria. E ainda para o Hobbes, né, nos diz que seria uma representação construída para possibilitar as relações interpessoais, né? Também não é bem isso. A ideia não é possibilitar essas relações, mas controlar. Os homens já tinham relações interpessoais antes da criação do Estado, mas eram relações de conflito. Agora nós precisamos de um controle para que o conflito, né, não permaneça, para que o conflito então fique controlado. E letra E diz que para o Aristóteles seria a realização da razão e expressão, né, e no caso do Hobbes, a expressão da vontade dos governados, né? Não está totalmente errado no caso aqui do Aristóteles, sem dúvida nenhuma é racional viver em sociedade, mas não é o principal motivo, tá? O principal motivo é porque faz parte da nossa natureza humana. E depois dizer aqui que a expressão da vontade dos governados não é bem isso, porque eles ainda não eram governados quando eles criaram o Estado. É aqui uma expressão da vontade de criação do governo por aqueles homens que têm medo do outro, que querem sair daquela condição de guerra de todos contra todos. Por isso, galerinha, olha só, a única correta aqui é a letra B, como nós falamos, tá joia? Vamos então agora para mais uma última questãozinha hoje, olha ali, uma questão da Unesp também, de 2021. Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo, perfeito e solitário, em parte de um todo maior, do qual, de certo modo, esse indivíduo recebe a sua vida e o seu ser. Alterar a constituição do homem para fortificá-la, substituir a existência física e independente que todos nós recebemos da natureza por uma existência parcial e moral. Em uma palavra, é preciso que destitua o homem de suas próprias forças para lhe dar outras, das quais não possa fazer uso sem o socorro alheio. Aqui um texto do Jean-Jacques Rousseau, dizendo o quê? Que é colocar o homem, né, tirar o homem do estado de natureza e colocá-lo na sociedade é uma maneira o quê? Que nós temos aqui de mudar a natureza humana. O homem, então, que era um todo solitário, né? Vocês viram aí, ele era um todo, ele vivia sozinho, de modo solitário, agora ele vai fazer parte de um todo maior, que é a sociedade. E a sua vontade não vai mais reger aquilo, né, a sua própria vida. O que vai reger a vida do homem agora é a vontade geral. Ele vai se submeter à vontade geral, porque agora ele é apenas parte daquele estado e não mais um todo completo, como ele era no estado de natureza, tá joia? Então essa é a ideia aqui de mudar a natureza humana quando o homem sai do estado de natureza para o estado civil, de acordo com o Rousseau. Então a questão nos pergunta o seguinte: de acordo com a teoria contratualista de Rousseau, é necessário superar a natureza humana para... Então, por que o homem precisa superar a sua própria natureza, que é uma natureza completa e solitária? Por quê? Para assegurar a integridade do soberano, errado, né, pessoal? A criação do Estado não é visando a integridade do soberano, como se o Estado existisse para proteger o soberano, de jeito nenhum. É o soberano que existe para proteger os seus cidadãos, tá? E não o contrário. Letra B. Para conservar as desigualdades sociais. Erradíssimo, pessoal. Lembrem-se que o Rousseau, ele é um defensor de um Estado que vá
promover a igualdade. Por isso ele diz, esse Estado que existe hoje é um Estado ruim, porque é um Estado que procura justamente manter as desigualdades, com aqueles que têm propriedade sendo defendidos, né, pela instituição do governo contra aqueles que não têm. E isso é uma maneira de nós perpetuarmos essa injustiça social. O Estado ele deve se submeter à vontade geral, à vontade de todos, e não apenas de uma pequena elite. Letra C, para evitar a guerra de todos contra todos. Errado. Quem é que diz, então, que a criação do Estado é para evitar a guerra de todos contra todos? É o Hobbes e não o Rousseau. Letra D, para promover a efetivação, olha só, da vontade geral. Perfeito. Aquela ideia, então, de que o Estado ele deve ser governado pela vontade geral e não pelas vontades individuais. Corretíssima aqui, a letra D. E a letra E ainda nos fala para garantir a preservação da vida. Isso aqui estaria correto se nós estivéssemos falando principalmente do John Locke, tá joia? O Locke, sim, diz para nós que o Estado é criado primordialmente para garantir aqueles nossos direitos naturais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Rousseau não. O Rousseau quer um Estado que vá além, um Estado que seja capaz de proporcionar, de promover a igualdade dos seus cidadãos, por meio, então, sempre do governo da vontade geral e de uma democracia participativa, onde todos vão ter voz ativa nas decisões do Estado. Tranquilos, pessoal? Bom, eu, se vocês não sabem, sou o professor de filosofia lá da plataforma do Ferreto. Lá nós temos um curso completo, não só de filosofia, mas de todas as matérias que caem no Enem e nos vestibulares. Se vocês gostaram dessa aula e quiserem, né, fazer parte do nosso time, será um grande prazer. Deixo a todos, então, meu muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima conversa.